Hello, hello, how are you? Tudo bem com vocês? Turminha do nono ano, aqui é o tio Paulo. Como não pude estar presente na aula de sexta-feira para fazer a explicação, a revisão do conteúdo que a gente já viu anteriormente, né? Houve essa mudança, né? Que a tia Glênia, a professora Glênia, saiu e aí eu voltei para a turma de vocês. Então, como ainda tem ainda precisa fazer alguns ajustes nos horários, eu não pude estar presente, porque no segundo horário estaria, né, no sexto ano, e no terceiro horário estaria com o primeiro ano. Agora eu estou com as turmas de primeiro até o nono ano, né? Todos os alunos do colégio são meus alunos. Então eu não podia estar com vocês na sexta-feira, e eu creio que acontecerá, certo, essa mudança, o ajuste, né, nos horários, tá bom? Então, eu decidi gravar a explicação da atividade para a gente aqui poder vê-lo, certo? Para entender um pouco o que é o conteúdo, né, que a gente vai ver. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês a atividade da semana, que na verdade é a semana passada, porque essa semana já é semana de prova, e a gente vai ver ele, certo? O vídeo não quero que se torne muito longo, mas é possível que ele se torne um vídeo bastante longo, certo? Mas é para ajudar vocês, para revisar, tá? Vamos lá. Começando aqui a atividade domiciliar, claro, né? A gente está ainda de forma à distância, né? Então vamos lá. Componente curricular, claro, inglês, né? Língua inglesa é nossa disciplina. O período, a semana passada, como eu falei a vocês, na sexta-feira, que era o dia 23, eu não pude estar presente, né? Tinha essa divergência entre os horários que a Glênia dava aula para vocês e ao mesmo tempo eu dava aula de inglês ao sexto e ao primeiro ano, tá bom? Então, a turma aqui, nono ano, é nós. E aí o recadinho do teacher, né, do professor que fez essa atividade, ele diz: Hello, students! Espero que estejam todos bem. Hoje iremos fazer uma revisão geral dos conteúdos trabalhados até agora, como eu tinha falado. O Grammar Bits, o primeiro aqui que ele vai abordar é o linking words, ou seja, palavras conectivas, conjunções, certo? Essas palavras que ligam uma frase à outra, né? Uma oração à outra. Então a gente vai trabalhar elas bem rapidinho aqui. Tem um vídeo, certo? Que vocês têm o acesso quando eu mandei o PDF, certo? Vocês clicam no PDF aqui nesse link e vão ser direcionados ao vídeo. Só que eu também mandei o vídeo lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Que é do professor meu xará, o professor Paulo, certo? Tem um canal, acho que é em inglês ou English alguma coisa de winner, que é vencedor, certo? Mas é professor Paulo aí. Vamos lá, primeiro ponto aqui. As linking words em inglês são conjunções, como eu tinha falado, que conectam frases. Elas são basicamente conectivos, que desempenham o papel de conectar as ideias em uma frase. Tá? Essa é a função dos linking words conectivos, conjunções. Pode ser, todos esses que eu mencionei são sinônimos, tá bom? E aí diz, ó, por esse motivo, são elementos essenciais na comunicação, pois colaboram com a coesão e coerência. A fluidez do texto, né? Ó, coesão e coerência textual. Ou seja, eles fazem que o texto soe, flua direitinho, né? Não seja coisa sem nexos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer, Paulo trabalha todo dia, todos os dias. Paulo trabalha todos os dias. Ele é tananã. Aí, ele vai tananã. Certo? Se eu ficar só dizendo Paulo faz isso, ponto. Paulo disse isso, ponto. Paulo falou aquilo, ponto. Fica monótono. Fica bastante monótono, né? Imagina, eu começo a falar, vejo um gato no telhado. Eu digo, o gato está no telhado, ponto. O gato é branco, ponto. O gato faz suas necessidades fisiológicas no teto, ponto. Aí eu digo,
O gato pulou do telhado, quase quebra a pata. Ponto. Fica monótono. Isso fica bastante monótono. Então, os conectivos, os linking words, ajuda a gente a ter um texto mais fluido, melhor de entendimento, para entender melhor. Então, posso dizer, ó, o gato está no telhado, mas ele não gosta da chuva, então ele sai. Já teve dois conectivos, ó, o mais, o então. Aí, ó, mas ele sai do telhado. O então já é um conectivo que liga a frase, certo? Então ele ajuda a fluir melhor, para não ficar só aquela frase fulano, tanana, ponto, blá blá blá, ponto, tanana, ponto. Fica monótono, ficar só dizendo isso, né? Então vamos continuando aqui, ó. As linking words podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, composição, comparação, explicação, dentre outros. Elas podem ser divididas em 4 grandes grupos. Quais são? Conjunções aditivas, ou seja, elas expressam a ideia de adição. Conjunções adversativas, a ideia de contraste, né? O but, o mas, porém, todavia, no entanto, ou compensação, né? Conjunções explicativas expressam a ideia de explicação ou causa de algo. E, por último, as conclusivas expressam a ideia de consequência, tá? Novamente, tá aqui o vídeo do professor Paulo, lá do YouTuber, né? Ele é um YouTuber. Palavras de ligação em inglês. O link aqui está. Vamos lá para os linking words que foi disponibilizado aqui no nossa atividade da semana. Conjunções aditivas. Aqui são as aditivas, né? Em inglês, as well, que significa também. Exemplo, I stayed at home and watched TV as well. Eu fiquei em casa, home, e assisti TV. Aí aqui o as well significa também. As well as. Esse conectivo também é aditivo, né? Aditivos aqui. Não é a gasolina que você comum aditivo, certo? Mas aqui é a conjunção, o linking words. Assim como, tá aqui o significado dela para o português. I study math as well as English. Eu estudo matemática, assim como inglês, English. Não é isso? Vamos lá para o also, que significa também, certo? Na verdade, esses três aqui, ó, todos têm a ideia de adição, então são sinônimos uns dos outros. Praticamente significa também. I study and I also watch TV. Eu estudei e eu também assisti TV. Besides, agora aqui é o além de, I study math besides English, além de inglês, né? Eu estudo matemática, além de inglês. In addition, além de, né? Aqui em adição, né? In addition. In addition to watch TV, era para ser o ING, desculpa gente, mas aqui ó. In addition to watching TV, I study English. Eu estudei inglês. Vamos lá para as próximas conjunções. No caso aqui, as adversativos. Mas, porém, todavia, no entanto, but. Temos o mas, né? Exemplo. The traffic was bad, but we arrived on time. Gente, o traffic aqui é o tráfico não de drogas. É o trânsito, certo? Porque também, até em português, podemos chamar de trânsito, o trânsito de tráfego. Só que é o tráfego de carros, de veículos. Só que a gente não chama, né, o trânsito de tráfego, porque aí vai ter uma conotação até, porque tem outra conotação diferente, né, o tráfego. Então a gente só chama de trânsito, né? Então o trânsito was bad, estava muito bad, no good, bad. Então era muito mal, ruim. Então o trânsito era tão ruim, olha. The traffic was bad, but we arrived on time. Mas nós chegamos a tempo. Chegamos a tempo. Vamos lá para o próximo. Yet, contudo, apesar disso,
significado do português. The traffic was bad, yet we arrived on time. O tráfego era ruim, contudo, apesar disso, yet we arrived on time. Chegamos a tempo. O próximo, however, entretanto. Exemplo, the traffic was bad. We arrived on time, however. Certo? Porém, entretanto aqui, né? Porém, chegamos a tempo. Although, embora, aqui ó, adversativa. Embora o traffic was bad, we arrived on time. Então, embora o trânsito estava ruim, chegamos a tempo. Então, o although significa embora. O próximo, despite, a despeito. Despite the traffic, we arrived on time. A despeito do trânsito, chegamos a tempo. Vamos para a terceira aqui, as explicativas. Já tem da causa, né? Because. Mais popular é o because, mais comum, né? O porquê para responder uma pergunta. Então, I study math because I was going to have a test. Eu estudei matemática porque eu iria ter, né? Ó, o going. I was going to have a test. Eu ia ter, o verbo have, o verbo ter, uma prova, um teste. As, certo? Aqui vai ficar o já que. As I had a test, I studied the subject. Já que eu tinha um teste, aqui está no passado, o verbo ter, eu tinha. Já que eu tinha um teste, uma prova, um exame, eu estudei o assunto, o subject. Próximo, since. Uma vez que, esse é o significado em português. I studied math since I was going to have a test. Já que eu ia ter uma prova, um teste. Ok? Due to, devido a. I study math due to the test, devido ao teste, à prova. Vamos por último, a última aqui do nosso explicativo, as conjunções explicativas. In order to, a fim de, in order to get a good grade, I study math. A fim, in order to, a fim de obter, o verbo get aqui é o verbo obter, uma boa nota, um good grade, estudei matemática, study math. Por último, aqui as conclusivas. O so, then, thus, therefore, certo? Aqui o then, então. Vamos lá para o so, também significa então, ou logo, né? Logo. So, I'm going to have a test, so I'm going to study. Eu vou ter um teste, então eu vou estudar. I'm going to study. A próxima, then também significa então, né? I'm going to have a test, then I'm going to study. Então eu vou estudar. O thus, por isso, assim. I'm going to have a test, thus I'm going to study. Por isso, assim. Assim eu vou estudar, por isso eu vou estudar. E o therefore, portanto. Portanto aqui, ó. I'm going to have a test, therefore I'm going to study. Eu vou ter uma prova, um teste, e, portanto, eu vou estudar. Beleza? Vamos para o próximo aqui, gente. Ó. O nosso próximo O próximo aqui é as questões, certo? Agora exercite o que aprendeu sobre linking words. E o enunciado diz o seguinte, ó. Texto para as questões 1 e 2. Esse é o texto, começando aqui. A Flórida. Na verdade, não é a Flórida. Está em inglês, então vai ser A Florida Panther. Eu vou ler todinho em inglês, depois eu ajudo. Quer dizer, eu vou ler a frase, a primeira frase aqui, e aí eu traduzo, ajuda vocês a entenderem, certo? Ó. A Florida panther rests quietly in the Everglades of southwestern Florida. Então, uma pantera da Flórida, né? Uma pantera da Flórida. Rest quietly, ou seja, descansa quietamente na Flórida, no sudoeste da Flórida, no Everglades do sudoeste da Flórida. O Everglades é tipo
a vegetação lá da Flórida, certo? Esse tipo de vegetação que eles chamam de Everglades, certo? A vegetação lá da Flórida, na verdade do sudoeste, Southwestern. E continua. Although, né, a gente acabou de ver aqui que o although, ele tem um significado, né, é uma conjunção adversativa, ele tem um significado de embora. Então, embora, although protected by the Endangered Species Act, only 30 Florida panthers are believed to survive in the Everglades, victims of disease and shrinking habitat, as well as illegal hunting and automobiles. Vamos entender. Embora protegidos pelo ato das espécies em perigo, endanger, em perigo, apenas only 30 panteras da Flórida, apenas 30 panteras da Flórida, é acreditado, é believed é acreditar, e aqui fica, é acreditado que sobrevivem lá na Everglades, nessa vegetação da Flórida, acredita que apenas 30% ou 30 panteras da Flórida estão sobrevivendo, vítimas de quê? De disease, que é doenças, and shrinking habitat. Shrinking é diminuindo. Então, o habitat natural delas estão diminuindo. As well as, olha aqui, outro linking words. Assim como o hunting ilegal. Hunting significa caça. Caça, no caso aqui, illegal, ilegal. E os automobiles, até os carros também estão fazendo com que essas panteras se tornem em perigo, né? Sem extinção. Apenas 30, né? Pouquíssimas. Então, realmente está em extinção. Vamos lá para number one. A palavra destacada no texto estabelece uma relação de... Aí temos adição, que não é, né? Tempo, finalidade ou concessão, né? Da permissão, né? Mas aí, no caso, a gente viu que ela é uma adversativa, né? Ó, embora tenha esse significado aqui. Ou seja, dá a concessão, a permissão. Então, no caso aqui vai ser letter D, a resposta, tá, gente? Ó, vocês circulem ou escrevam, responda número 1, só basta dizer número 1. A resposta é a letrinha D, que é a concessão. Não vai ser a finalidade, não vai ser a adição, não vai ser o tempo, vai ser, na verdade, a concessão, que tem esse significado também aqui, ó, de adversativa, ou seja, concessão, que dá permissão, né? Permissão. Ok, vamos lá. Let's go to number 2. Ainda sobre o texto 1, podemos afirmar que as well as significa temos mas, assim como, portanto, então, e a gente viu lá, só voltar, fica fácil, porque se a gente voltar, a gente responde facinho, facinho, ó. As well as, assim como. Está aqui a tradução. Então, a resposta dessa número 2 é o letter B, letrinha B. Está aqui, ó. Letter D é a número 1, letrinha D. Vamos para a number 3. O conectivo destacado na frase dá a ideia de. Então, temos outro texto aqui, curto, mais curto que o outro. A gente vai ter que ler, ó. Texto para a questão number 3, número 3. The giant panda is China's national symbol. O panda gigante, ó, o panda giant panda, é um símbolo nacional da China, certo? O panda gigante. Porém, o but aqui, ó, it is an endangered species, uma espécie em extinção, with just 1,000 animals believed to exist in the world. Com apenas, ó, apenas 1.000 animais, é pouquíssimos, que acredita-se, né, o believe é acreditar, acredita-se que apenas 1.000 animais dessa espécie, né, do panda gigante, existem no wild, na selva, certo? Vamos para a pergunta. O conectivo destacado na frase dá a ideia de consequência, conclusão, contraste, letter C, contraste, né? Porém, mais,
é o símbolo da China. Porém, mas, agora vai ter outra coisa completamente o contrário, né? O contraste, diferente. Letra C, a resposta. Number 4. Indicate the alternative that best completes the following sentence. Indique a alternativa que melhor complete as sentenças a seguir. Temos aqui, ó, começando. He is very mature. Tanana. Ele é muito maduro. Ele é muito maduro, né? Aí temos as opções. Letter A. Despite his age. A gente viu lá o despite. O que significa despite? A despeito. Será que daria certo, ó, eu dizer? Ele é muito maduro a despeito de sua idade. Olha só, se eu dissesse because his age, porque a idade dele, não dá certo. Therefore, his age. O que é therefore? A gente pode voltar. Portanto, a idade dele. Não dá ideia de conclusiva, tão pouco explicativa. O because lá não tá, precisamos explicar. A gente precisa dizer a adversativa, né? O despite. Essa letra A vai ser a resposta. Vamos lá para só ver aqui a última. Ó. Since his aging. E o que é since, só para a gente rever. Aqui, ó, since. Cadê? Since his age. Também não é uma explicação, uma vez que a sua idade. Apesar de, né? Aqui o despite. A letra A é a resposta do number 4. Tá aí, gente, a resposta do number 4. Vamos lá, porque a gente está revisando. Então, tem vários conteúdos, somente uma atividade, é muita coisa. Mas eu estou aqui para ajudar vocês, para a gente revisar. É uma revisão, não pude estar presente lá na aula de sexta-feira. Por isso eu gostaria, eu que quero ajudar vocês, então estou gravando o vídeo. Vamos lá. Observe a explicação sobre modal verbs e responda as perguntas abaixo. Os modal verbs possuem a função de exprimir sentimento de possibilidade ou necessidade à oração. Também são utilizados para dizer se algo é permitido ou proibido. Olha. Então, ele tem sentimento de possibilidade ou necessidade. Ou permitido, algo é permitido ou proibido. Assim como expressar uma habilidade, capacidade e até um conselho ou sugestão. Tá aí. Essas são as funções que os verbos modais podem ter em inglês, tá? Possibilidade, necessidade, pode ser algo permitido, proibido, habilidade, capacidade e até conselho ou sugestão. Continuando aqui, o próximo ponto. Há também um grau de formalidade no uso dos modal verbs. Então, tem formalidade, informal, formal, dependendo de quem você está se comunicando. Se é o seu chefe ou se é um amigo. Então, a conversa aí vai ser diferente, vai ser um verbo modal diferente, certo? Porque eles também têm essa questão da formalidade. Onde alguns verbos são mais formais que outros, certo? Tem alguns verbos que são mais formais que o outro, que a gente vai ver isso, que é o caso do can e do may. Vamos lá para o próximo ponto. Os modal verbs funcionam como verbos auxiliares, isso também é muito importante, e sempre acompanham os verbos principais, Observe abaixo os usos mais comuns dos verbos modais. Probabilidade, habilidade, que é o can, could, may, might, must e can't, que é na negativa, né? Não pode. Permissão. Ou solicitação formal, aqui já é mais formal, como eu tinha falado a vocês. No caso do may, o can, o could e o would. Posso usar o can, que vai ser menos formal do que o may, mas é para pedir alguma coisa, né? Permissão para alguma coisa ou solicitação. O próximo, obrigação, necessidade, proibição. Have to, tem que. O must também indica obrigação, tá? E por último aqui é o conselho. Aí eu uso o should, é o mais usado. Ou então eu posso usar ought to. Vamos lá para as questões. Temos aqui o number one. Agora, complete as frases com o verbo modal mais adequado. Temos aqui a número 1, está em números romanos, tudo bem. Mas diz, ó, you, tanana,
Go to the school. Você, aí a obrigação. Quem indica a obrigação? Tem que ir para o colégio, ó. Go to school, colégio. Aí tem must, have to, may ou ought to. A gente viu que a obrigação aqui, ó, cadê, ó, a obrigação? Esse daqui, a obrigação, vou pagar aqui alguns. Mas temos, ou pode ser o must, né? O have to e o must aqui. Ele no caso, you must go to school, you have to go to school. Os dois vai dar certo, né? Mas deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. De fato, as duas opções seriam corretas. Eu só estou olhando aqui para conferir. Eu ia dizer que os dois, ó, tanto must como have to, ele indica a obrigação, viu? Ó, tá aqui, ó, obrigação. You have to go to school. You must go to school. A gente vai circular o letrinha A, certo? Como resposta. Por causa do gabarito do professor. Mas, só lembrando que os dois, tanto must como have to, indica obrigação, tá bom? Vamos para o próximo. Number 2. Números romanos. I forgot my keys. Então, probabilidade. Olha só aqui a probabilidade. Cadê? Ó? É a primeira, probabilidade. Então, temos o can, could, may, might, must e o can't. No caso aqui, ó, I should forget my keys. Não. I have to forget my... I can't forget my keys. I might forget my keys. I might forget. Certo, gente? A resposta aqui, na verdade, vai ser o might, ok? Porque ele indica probabilidade. E, na verdade, deveria ser assim a frase, ó. I might have forgotten my keys. Certo? Então, o might seria a resposta. Só uma questão aqui da gramática, mas a gramática aqui deveria estar no I might have forgotten no presente perfeito. Tudo bem, aqui está no passado simples, mas a gente vai usar o might porque ele indica probabilidade, tá bom? Number 3, número 3 aqui, números romanos. Dayton and the police, conselho. Então temos o conselho should, né? Isso, gente, ó, should. Você deveria, eles deveriam chamar a polícia, né? Call the police. Então, they should, letrinha B vai ser a resposta da número 3. Let's go to number 4. Número 4. Tananã, I go to the bathroom. Pedindo permissão, solicitação, pedido. Então, have to é obrigação? Não. Should, o conselho? Também não. O could pode ser o could. Aqui, ó, a resposta. Ó, vamos lá. Permissão, solicitação. May, que é mais formal do que o can. O could ainda é formal, viu, gente? Ó, could. Could I go to the bathroom? Could I go to the bathroom? Letter C, letrinha C, a resposta. Então temos aqui, ó, não vai ser o can't. E tá equivocado também aqui, não era para ter um T aqui, certo, gente? Ó, do jeito que tá aqui aqui, ó. Só foi um equívoco aqui, na letra D. Vamos para number 5. I can swim very well. Habilidade. Eu sei nadar, eu tenho uma habilidade de nadar, que é o verbo swim, muito bem. Então a resposta aqui vai ser o can, que ele indica habilidade. Olha só, ability. Can é a resposta, tá? Então, letter A, resposta do número 5. Vamos para number 2. Conforme os exemplos vistos anteriormente, crie frases utilizando os modal verbs. Então, vamos para o letter A, a letrinha A, para a gente poder responder. Temos o can. Vamos fazer aqui alguma coisa com can. Então, vamos dizer uma habilidade que a pessoa tem. Vamos usar um sujeito. Sujeito simples, João. John. John can play soccer, brother. Eu alonguei aqui a frase, certo? Mas aqui, vou até mudar a cor, vai ser vermelho, só para destacar. Deixar em vermelho, ó.
Temos o verbo modal can. E eu disse, ó, John can play soccer better than his brother. Ponto final. A frase terminou, né? Então, Joãozinho, John, pode, ele tem a habilidade de jogar futebol, soccer, melhor do que o seu irmão, o Joãozinho. Então tá aí, ó, um exemplo para a letra A. Temos o próximo, que é um must. Vamos colocar na negativa, porque às vezes é melhor dizer que proibir alguma coisa, né? Então, the students must not be late for class. Então, os alunos, the students must not, eu neguei, né? Mas tudo bem. Temos o must aqui, que é o nosso modal, o verbo modal. Os alunos não podem chegar tarde para a aula, a classe, né? A classe. Vamos para a letter C, have to. Também ele indica obrigação. Então, vamos lá. I have to. Vamos usar outra pessoa como exemplo. Vamos pensar aí. David. Vamos usar um nome aí fictício. Do nada aí, David. David have to lavar. Vamos lá, pensa aí. O David tem que é obrigação, ele tem que. O David tem que lavar suas cuequinhas, né, gente? Então vamos ver. David have to wash his underwears. Vamos lá. O David tem que lavar suas cuequinhas. David have to, no caso, como é terceira pessoa, vai ter que ser o has. Então, David has to wash his underwear. His underwears. Tá aí a resposta. O David tem que lavar suas cuequinhas. Underwear. Underwear, cuequinha, tá? Vou apagar aqui para eu descer a tela, senão não consigo. Vou só apagar aqui. Aí temos a letra D, letra D, E, and F, letrinha D. Vamos lá, mais um, o should, que ele dá sugestão. Vamos dar uma sugestão aqui, ó. You should, you should study, vamos lá, você deveria, conselho, você deveria estudar estudar música, talvez, né? You should, vamos lá. Vou colocar aqui outro nome fictício que não, nenhum de vocês tem o nome Sheila, né? Sheila should study music, deveria estudar música. Aí vamos ver, she is, vou dizer, an excellent singer. Então, Sheila deveria estudar música. Ela é uma excelente cantora. Tá aí. Outra suggestion, certo? Uma resposta aí da letra D. Possível. Vocês quem decide se querem continuar com a minha resposta. Letter E, o could. Pedindo permissão. Vamos pedir permissão para ir para o banheiro, será? Fazer as nossas necessidades fisiológicas. Já temos lá, né, na pergunta. Vamos lá. Teacher, que vocês são, vamos chamar, né? Teacher, could I go to the bathroom? Tá aí, nossa resposta. Teacher, tio, posso ir ao banheiro? Could I go to the bathroom? E o último aqui é o would, que a gente tem aqui só para rever, ó, que a gente viu, o would é para também pedir permissão ou solicitação. Vamos pedir para alguém nos passar a manteiga, comer com pão. Vamos botar aqui, ó. Would you pass me the butter? Butter é manteiga.
E a gente que é educado, a gente diz please. Você poderia me passar manteiga, por favor? Certo? Tá aí, ó. Would you pass me the butter, please? Esse butter é muito britânico, tá bom, gente? Vou apagar aqui qualquer coisa, pausa para vocês poderem copiar, tá bom? Vocês são copiões do Brasil, né? Vamos lá para o present perfect. Esse daqui é o mais importante. Talvez sim, talvez não. Talvez caia muito na prova dessas questões. Talvez não, mas vai cair alguma coisa, for sure, com certeza. Primeiro ponto. O presente perfeito, né, o present perfect, é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Vamos entender melhor aqui no próximo ponto? Ó, o presente perfeito pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongaram até o presente. Eu gostaria muito que vocês me dessem um presente, tá? E tá aqui, ó, até o presente. Então, presente. Na língua portuguesa, tô brincando, viu, gente? O presente é aqui, mas hashtag fica a dica. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao presente perfeito, por isso que é tão difícil. Não existe no português esse tempo verbal, só no inglês, então confunde, buga a cabeça da gente. Vamos lá para a próxima, olha. Próximo ponto. Muitas vezes o presente perfeito vem acompanhado dos seguintes advérbios. Ele pode vir acompanhado de advérbios. O que é advérbios? Os advérbios modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, certo? E temos aqui vários exemplos de advérbios. Pode vir acompanhado deles, ó. Already, que significa já. O yet, que também significa já ou ainda. Ever, que significa já alguma vez. Just, há pouco, agora mesmo. Never. Never significa nunca. Always, sempre. Advérbios aqui de frequência. Ó. Lately, ultimamente. Often, normalmente, frequentemente. Recently, recentemente. E temos o frequently, que também significa frequentemente, tá? Vejamos agora alguns exemplos. He has, aqui é o sujeito. Ele has been, tá aqui o verbo to have, que ele vai vir como auxiliar. Então, a estrutura do presente perfeito tem que ter o verbo to have. Se for he, she ou it, que o caso aqui é he, vai ser o has. E tem que ter o verbo principal, no caso aqui é o verbo to be, o verbo to be. Então, o verbo to be no presente seria am, is ou are. No passado, was ou were. Agora, no particípio do passado, que é aquela terceira fileira de verbos, que eu creio que vocês, em outras atividades, devem ter visto elas e também está no seu livro, certo? Então, aquela terceira fileira. A primeira, verbos no presente. Segunda, verbos no passado. A última fileira, que é os verbos dos verbos irregulares, certo? Esses verbos irregulares aqui na terceira fileira são os particípios do passado. Agora, se ele é um verbo regular, a regra é clara, Arnaldo César Coelho. Colocamos ED no verbo, né? Work, que é o verbo trabalhar. Ficaria worked. I have worked a lot lately. Eu tenho trabalhado muito ultimamente. Tá bom? Aqui é o verbo to be, ó. He has been arriving early lately. Ele tem chegado cedo, early, ultimamente. O próximo, she has. Novamente o has, porque he, she ou it. Então, she has never, nunca, been, outra vez o verbo to be, que ele está aqui no particípio do passado, porque ele é presente perfeito. Então, presente perfeito, a estrutura do verbo. O verbo to have, que é auxiliar, e o verbo principal no particípio do passado, que é aquela terceira fileira de verbos irregulares. Se for regular, a regra é clara, Arnaldo César Coelho. Colocamos ED no final do verbo, tá bom? Como o verbo no passado, a mesma coisa fica no particípio do passado também, com ED. Tá bom? Vamos lá. Próximo aqui. Diz o seguinte, ó. I have always wanted to study Portuguese. Eu, ó, o have
Aqui é o advérbio sempre, mas aqui está o verbo principal. Ele é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, o verbo querer aqui, ó, ele vai ficar com ED. A regra é clara, Arnaldo César Coelho. Então, eu sempre quis estudar português. Vamos lá, olha. Observe o esquema de formação do presente perfeito. Presente perfeito tense, o tempo verbal presente perfeito. Na afirmativa, sujeito, o verbo have, se for he, she ou it, vai ser o has, mais plus past participle. Exemplo, I have, o verbo have, que é um auxiliar, e o verbo try, que vai ficar tried, é um verbo regular, então é de nele. Sushi before, eu tenho provado sushi antes, né? A outra, negativa, como é que fica? Sujeito, o verbo have, ou o verbo have, que é um auxiliar, o has se for he, she ou it, tá bom? E aí vai ter o not, e o participio do passado. I have not tried sushi before, antes, né? O before antes. E por último, quando é uma pergunta, há essa inversão do verbo auxiliar, que é o verbo to have. O verbo have, que vai vir antes do sujeito. No caso aqui, olha, have you tried? Você provou sushi antes? Aqui, ó, o verbo have, ou no caso has, se for he, she ou it. E o sujeito e o participio do passado e o ponto de interrogação. Tchau. Atenção para os verbos regulares. As flexões do past participle seguem as mesmas regras do presente simples. Verbos terminados em d, ed ou ied, dependendo do verbo. Já para os verbos irregulares, não tem para onde correr. A regra é clara para os verbos regulares, é D neles, né? Em algumas ocasiões vai ser só colocar o D. Por exemplo, o verbo dance, que termina já com a letra E, só colocar a letra D. O verbo work, só colocamos o ED. Agora, tem verbos como study. O Y vai embora porque as consoantes não, como é o caso do D, né? Study. Antes do Y, né, do study, vem a letra D. Então, as consoantes não gostam do Y, então dá um chute no bumbum do Y. O Y vai embora e entra o I em campo, né? I é D. Por exemplo, o verbo play já não é o mesmo caso, olha só. Play. Play é uma... antes do Y é uma vogal, a letrinha A. A letra A, as vogais, elas gostam do Y. Se elas gostam do Y, o Y fica. Então, vai ficar assim, só basta colocar agora, se, se é vogal aqui, só vai ficar o ED. Não precisa chutar o bumbum do Y, como é o caso do study, tá bom? E os verbos irregulares não tem para onde correr, temos que decorar aquela lista de verbos. As formas se modificam bastante e não seguem nenhuma regra, certo? Então tem outro vídeo que vocês podem clicar no link, né, do PDF, clica no link e vão ser direcionados a esse vídeo. E por último aqui as perguntas. Write the sentences below in the present perfect form. Na forma do presente perfeito. Vamos lá para a letrinha A. I saw a penguin. Eu vi um pinguim, mas eu quero dizer que eu tenho visto um pinguim. Então como é que vai ficar, gente? Ó, vamos fazer alguns. Talvez todas. E vocês vão fazer o que puderem, mas é importante que vocês façam para poder se preparar para a prova, tá? Então vai ficar como? I have seen a penguin. Ponto. Tá aí, gente, ó. Eu tenho visto um pinguim. A letra A, ela tá no... Todas elas estão no passado simples. Eu vi um pinguim. Aí a gente colocou no presente perfeito. Eu tenho visto um pinguim. I have seen a penguin. Beleza? Perguntinha. Did they eat breakfast? Eles comeram café da manhã? Aí eu quero mudar isso para o presente perfeito. Aí a pergunta vai ficar assim, ó. Eles têm comido o café da manhã? Então aí a gente vai usar o have, ó. Porque o auxiliar vai vir antes do sujeito. Have they
E o verbo principal, que é o verbo eat, o verbo comer, vai ficar no particípio do passado, que no caso do eat é eaten, breakfast. Tá aí a resposta da letrinha B de beijinho ou brigadeiro, dependendo do que você prefere. Algumas pessoas gostam muito de beijinhos. Eu sou mais brigadeiro. Letter C. Jennifer. O nome dela é Jennifer. Jennifer didn't finish her homework. Ela não terminou seu para casa. Então a gente vai dizer Jennifer, que é o nome dela, né? O nome dela é Jennifer. Has not. E aí, o finish é um verbo regular. Se é um verbo regular, regra clara, Arnaldo César Coelho, é de nele. Her homework. Então, ela não tem terminado o seu para casa, a atividade de casa, homework, tá aí. O nome dela, Jennifer, has not finished her homework. Letter C. They met the president. Eles conheceram o presidente. Agora é o Biden, né? O Joe Biden, não é mais o topetão, né? O Trump, mas aí é o Biden. Então, they have met the president, porque o met no participo do passado também é a mesma coisa do passado simples aqui. Então, they have met the president. No caso aqui agora é o Biden, dos States, né, gente? Vamos lá. Precisar, vocês pausam para poder copiar, porque vocês são copiões. Mas eu vou apagar para a gente poder ir para a letra, a partir da letra E. Nossa, tem mais, né? Did Rob visit Aracati? O Rob visitou Aracati? O gringo aí, o Rob. Yes ou não? Yes, né? Mas eu quero perguntar, mudar aí para o presente perfeito. Ele tem, ó, o Rob tem visitado Aracati? Então, como é o Rob, é como se eu dissesse ele, he. Então vai ser o has. He, she, it, has. Então, como é pergunta, has Rob, que é o nome de pessoa, então começa com letra maiúscula. Visit é um verbo regular. Então, regra clara é de nele, né? Aracati. O Rob tem visitado Aracati? Has Rob visited Aracati? Yes or no? Temos o próximo. Mrs. Smith read the book. O read aqui, ó, vai ficar read porque é passado. E a mesma coisa vai ficar no particípio do passado. Aí, o read é assim, ó, presente. Read, passado. Read, particípio do passado, também é read. Então, Mrs. Smith read the book. Então, vou dizer, Mrs. Smith has read the book. Como é he, no caso é she, né? Porque é ela, senhora Smith. O Smith é um sobrenome muito comum nos Estados Unidos, né? E na Inglaterra, em inglês, né? Mrs. Smith has read the book. Ponto final. O próximo, letra G, letter G. He was a teacher. Ele era um professor. Mas eu vou mudar para o presente perfeito. Ele tem sido um professor. He has been a teacher. Ponto. Beleza? O próximo, letter H. I didn't clean my room. Eu não limpei meu quarto. I haven't cleaned my room. Eu não tenho limpado meu quarto. Então tá aqui a resposta, ó. I haven't cleaned com ed, porque é um verbo regular. My room. Ponto. Period. Ponto final. Letter E. Letrinha E. Did he swim in the ocean? Ele nadou no oceano? A gente vai mudar para a pergunta, ele tem nadado no oceano? Então vai ser o verbo have. No caso, como é he, vai ser has. Então, has he, no caso swim, vai ficar swam. Swam, ok? In the ocean, que é o particípio do passado do verbo swim, que é o verbo nadar, certo, gente? O passado de swim é swam, que ficaria assim, ó. Swim, interessante. Assim que eu aprendi os verbos. Olha, swim, swam, swam e swam.
para decorar. Swim, swam, swam, swam. Swim, swam, swam. Parecia um doido, né? Mas é isso mesmo, tá aqui, ó. Vamos pro próximo. Vou apagar aqui os outros. Para vocês pausam e copiam. Para a gente concluir aqui, ó, terminando. They arrived lately. Gente, era para ser they arrive late. They arrive late. E aí a gente vai mudar para eles têm chegado. Aqui está dizendo, eles chegaram tarde. A gente vai mudar para eles têm chegado atrasados, certo? Tarde. Então vai ficar assim, ó. They. Deixa eu só voltar aqui a meu lápis pro pincel. Então they. Eita. They have arrived. O arrive é chegar, viu, gente? Um verbo regular. Então é de, na verdade, só o de, porque já termina com a letra E. E houve um equívoco. Era para ser late, certo? They have arrived late e não lately, que significa ultimamente. O penúltimo aqui, né? The second last. We lived here for a year. A gente vai mudar. Aqui está dizendo, nós vivemos aqui por um ano. Vamos usar assim, ó. Nós temos vivido aqui por um ano. We have lived here for a year. Por um ano, ponto. E o último aqui, it rained all night long. Choveu a noite toda. A gente vai mudar, é até o nome de uma música, né? Parece. It has, quando é he, she ou it, has, certo? Então, it has, rain é o verbo chover, um verbo regular, é de, nele. All night long. E aí foi longo mesmo, né, gente? A noite toda aí. Vou apagar e a gente vai encerrar a aula de hoje, gente. Foi um pouco longo, mas é revisão, é conteúdo demais. E como eu disse a vocês, como eu não pude estar presente na aula da sexta-feira, disse aquele todo. Eu saí, quer dizer, eu cheguei, né? Eu até criei esse grupo de vocês do WhatsApp, eu criei o grupo. Aí houve uma mudança, eu fiquei com os alunos do primeiro até o oitavo ano, aí a professora Glenn ficou com vocês. Aí houve outra mudança, eu voltei, né? Parece até aquela música de Roberto Carlos, eu voltei. Eu sou um péssimo cantor, mas Roberto Carlos, muitas emoções, 80 anos, né? E aí eu voltei. Voltei aqui, esse é o meu lugar, tá bom, gente? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham boa prova aí. Esse conteúdo aí a gente tá revisando, é para vocês estudarem, se preparem para tirar uma boa nota, tá, gente? Espero ter ajudado. Um forte abraço virtual, até a próxima. Bye!